Boa noite, pessoal. Hoje a nossa live vai ser sobre saúde mental em tempos de pandemia e teremos a honra de ter conosco a professora Milena França. Milena França, ela é psiquiatra, docente da Universidade de Pernambuco, conselheira do CREMEP, e estará conosco aqui para nos orientar melhor nesse momento de tanta instabilidade. Deixa eu só localizar a Milena agora. Boa noite, Mi. Boa noite, Alê. Então, estava dizendo a todos que é uma honra ter você aqui conosco hoje. Estava ali apresentando, né? Mas agora você ao vivo vou apresentar novamente. Milena França, ela é psiquiatra, ela é docente da Universidade de Pernambuco, conselheira do CREMEP, uma grande amiga minha, né? Uma irmã para mim, ela sabe disso. E para mim é uma emoção enorme hoje estar aqui com ela nesse momento. Não é, Mi? Com certeza. Eu queria agradecer esse seu convite, né? Para mim também é muito importante estar com você, porque a gente sabe, eu brinco muito, né? Eu acho que todo mundo que me conhece, te conhece, né? Porque E vice-versa, viu? Pois é. Eu sempre falo em você para tudo, né? Como você disse mesmo, nós somos irmãs, não somos irmãs de sangue, mas somos irmãs de alma, né? É verdade. De sintonia. Não, dá para começar, não para, senão vou começar a chorar só de agora. Pois é, mas deixa eu dizer, e todo mundo, como eu estava dizendo, né? Todo mundo que me conhece te conhece como a minha laureada, meu orgulho, e tudo que eu tenho dúvida eu pergunto e você sempre está para me responder, sempre está para me ajudar. Exagero. Então, vamos lá, né? O que é que você não me pede sorrindo que eu não faço chorando? Obrigada, amiga. Muito obrigada mesmo. É uma honra para mim, um carinho enorme ter você aqui. Especialmente nesse momento tão instável para todo mundo, né? Então, eu vou começar com algumas frases, na verdade, duas frases que eu acho que retratam muito o que muitas pessoas estão sentindo nesse momento. Uma delas foi de uma médica, Juliette Rivera, que disse: confesso que choro todos os dias. Ser médico neste momento é emocionalmente devastador. O trabalho é cada vez mais árduo, mais doloroso. Outra frase de uma enfermeira, a Andrea Zavales, ela fala: sinto muita falta de entrar nos leitos sorrindo e receber um sorriso de volta, de conversar com o paciente. Não há como ver nossos sorrisos. E isso é só, na verdade, no nosso meio, né? Mas isso a gente pode transpor as barreiras da saúde e levar para toda a sociedade, né? Então, toda a sociedade, de uma hora para outra, parou todas as suas atividades, as suas rotinas, né? Desde o bebê até o mais velho, né? Parou de repente e se viu preso a uma situação que não está sendo rápida nem fácil de contornar, e que tudo isso leva a muita instabilidade emocional, né? E aí, só para concluir essa parte das frases, eu vou trazer um trechinho de uma música de Milton Nascimento, que é a Travessia, que é justamente isso que a gente está passando, né? Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. Solto a voz na estrada. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto. Vou querer me matar. Então, isso é o que é muito preocupante para mim aqui em Recife, né? Eu parei justamente nessa frase porque, só relembrando que o número de suicídio em Recife, o ano passado,
especialmente no segundo semestre, pipocou. E não estávamos em nenhum momento estável como esse, né? Imagine agora. Então, então, amiga, para esse momento, quais os transtornos psiquiátricos que você acha que podem estar surgindo, né? Até que ponto esse momento instável deixa de ser só uma ansiedade de adaptação e se torna patológico? Isso é importante que você está falando para a gente começar mostrando assim, amiga, um panorama da situação que a Covid-19 vem trazendo no âmbito da psiquiatria. Você já fala desde o semestre passado que a gente vê essas cifras de suicídio aumentando, né? Inclusive na própria classe médica e da classe da saúde, mas não só. Você, como pediatra, visualizou isso de perto, né, nos adolescentes. Então, isso vem crescendo muito e não é diferente do que a gente tem observado também na classe médica e na classe da saúde, que vem cuidando dos pacientes acometidos pelo coronavírus, né? A gente observa ainda não tem as cifras brasileiras, pelo menos eu não conheço ainda, não sei mensurar, mas a gente sabe que em países europeus, né, existem essas cifras já e o número de suicídio entre médicos que foram médicos assistentes dos pacientes acometidos pelo coronavírus, isso aumentou, né? Então, do ponto de vista psiquiátrico, o que é que a gente tem visto? A gente tem visto um verdadeiro boom, né? Não só dos transtornos mentais que já acometem as pessoas, né? Que é uma piora do quadro, né? O quadro às vezes já vem estável e acontece uma piora. Mas também o que a gente tem observado é um início de sintomatologia em pessoas que não tinham ainda nenhuma sintomatologia psiquiátrica, né? A gente vê uma piora do quadro, a gente vê também uma reagudização, né? Uma recidiva, né? Os transtornos que já tinham tido uma remissão reaparecem, e a gente também tem visto quadros novos de pacientes que não tinham sido acometidos com transtornos mentais. Aí você me pergunta, Milena, quais são esses transtornos mentais que acometem essa população? Né? São os transtornos de ansiedade, que a gente sabe, você sabe que o Brasil é o país com o maior número de pessoas acometidas pelos transtornos de ansiedade, chega a mais de 9% da população, mais de 18 milhões de brasileiros são acometidos pelos transtornos de ansiedade. Então, imagina nessa época o quanto isso não se exacerba, né? Os quadros depressivos, que a gente tem observado também, uma exacerbação de sintomas dos transtornos obsessivos compulsivos, né? Tem até gente da área de saúde mesmo se colocando no lugar dos pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, né? Com TOC, por toda essa sistematização que a gente está tendo com relação aos cuidados sanitários, né? Então, tem essa exacerbação. E uma coisa muito agravante e importante para a gente tomar conhecimento são os transtornos de estresse pós-traumático. Porque uma pandemia dessa, que a gente não vê há mais de 100 anos, né? Que a gente viu... A gente não, né? Pois é. Né? Não, na verdade, a nossa geração, nossa geração dos nossos pais. Eu acho que até nem nossos avós, né? Assim, viram a gripe espanhola, né? Então, assim, nesses últimos 100 anos, a gente não tinha noção do que era uma pandemia, né? Nunca passou pela cabeça da gente passar por uma situação dessa. Só de filme. Só de filme, né? A gente está vivendo num filme, exatamente, né? Muito bem lembrado, a gente está vivendo num filme. Então, o que a gente tem observado, o que se observa é que essa pandemia é equivalente aos graves fatores estressantes, terremotos, tsunamis,
sequestros, assaltos, estupro, as pessoas acometidas por essa pandemia e a gente que convive com isso pode desenvolver o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, depois de um trauma, depois de um grave fator estressante, não só vivenciado, mas como observado ou até mesmo em paralelo, um parente, a gente pode desenvolver essas sintomatologias, entendeu? E o mais agravante é a proporção, né, Mi? Porque o terremoto é localizado, né? Um tsunami é localizado, mas isso que nós estamos vivendo é universal, é mundial, né? Então, é toda a população mundial em pânico, né? Então, todo mundo passando pela mesma situação. Então, alguns exatamente. mais intensos pelas predisposições, né? Mas eu acredito que você tenha visto até pessoas que não têm predisposição genética, pelo menos que saiba, né? Apresentando transtornos psiquiátricos, especialmente o toque. Eu confirmo o que você disse, porque muitas pessoas ligadas a mim, do meio pediátrico, também estão dizendo, minha gente, eu tenho um toque. Né? E às vezes a pessoa nem se tocou ainda, mas já está naquele... Né? Então, assim, você está vendo que está sendo de forma automática e cada vez mais crescente. Né? E assim, eu imagino como... Diga. A gente já observa toda essa sistematização que a gente tem por obrigação fazer para a nossa proteção e proteção dos outros, já está, às vezes, até causando prejuízo no nosso cotidiano, no nosso trabalho, né? Porque a gente fica naquela neura, naquela ansiedade para não se contaminar, para dar tudo certo, para não contaminar o outro, e a proteção é tudo muito relacionado com essa obsessão para não e compulsões, né, para não se contaminar nem contaminar outras pessoas. E isso também já está refletindo na faixa etária infanto-juvenil, né? As crianças, e especialmente os adolescentes, também já estão começando a apresentar, porque está se tornando um hábito e porque também está convivendo com a família, com a sociedade nesse mesmo sistema. Né? Exatamente. Então, isso é muito preocupante, muito. E aí, uma pessoa já colocou aqui em uma observação de que a filha vinha apresentando regressão da sintomatologia do toque grave e voltou a apresentar sintomas, né? Justamente o que você falou, reagudização dos sintomas, exatamente. A gente tem observado um exemplo mesmo, os pequenininhos, né? Eles estão tão ligados que até meu filho mesmo, de 6 anos, eu abri a porta de casa e ele, uma semana atrás, mais ou menos, ele fecha para o corona não entrar, né? Como se fosse um bicho-papão bem grandão, né? Que ia passar pela porta. Né? Fecha a porta. A Bia também é do mesmo jeito, ela tem pavor. E olha que assim, eu tento transferir de uma forma lúdica. Exato. Mas mesmo assim, eles absorvem, né? Eles pegam no ar tudo que está acontecendo. E para eles, de fato, é um filme de terror. E que o Corona realmente né? O ator principal é o Jack Stripador. E de fato né? Pois Omi, então, e assim, além desses atos, dessa questão da parte sanitária, da lavagem repetitiva das mãos, tem também o fato do confinamento, né? O confinamento também promove um impacto negativo muito grande na saúde mental. Exatamente. Assim, é até paradoxal o que eu vou dizer agora, mas é assim, o confinamento as pessoas estão extrapolando, a palavra é essa, estão extrapolando no confinamento, né? Seja no exagero de comida, seja no exagero de uso de substâncias psicoativas, cigarro, né? Bebida. As pessoas eu tenho tido relatos de pacientes que estão se queixando disso, estão falando que
estão fazendo uso de álcool para tentar diminuir a ansiedade ou tentar induzir o sono, né? A questão de jogos patológicos também, as pessoas que têm compulsão por jogo, isso vem aumentando. A gente sabe, Ale, que a internet, os meios eletrônicos estão sendo muito... Eles estão, vamos dizer assim, do nosso lado, né? Porque se não fosse a internet, as pessoas confinadas não tinham como se comunicar, não tinham como saber informações, né? Mas aí a gente também vê o lado patológico desse acesso, né? Uma maior troca do ciclo sono-vigília, as pessoas jogando, né? E também jogando por dinheiro. Uma outra coisa muito que a gente vê nos grupos, eu, como faço parte dos grupos de psiquiatria forense também, o que a gente tem visto muito são elevados índices de violência doméstica, né? As mulheres confinadas com seus maridos, que muitas vezes não estão trabalhando ou perderam o emprego, né? Aí desconta na bebida, desconta em outras substâncias psicoativas e terminam por ficarem mais agressivos, e elas têm sofrido isso, né? Tem relatos da literatura que já mostra 50% de aumento das queixas, né? Das mulheres ligando para os serviços de atenção às vítimas de espancamento, de violência doméstica, né? Esse confinamento, até a gente brinca tudinho por conta dessa questão da vida conjugal, mas hoje mesmo eu estava vendo e os índices de divórcio, né, estão aumentando também. Enfim, isso tudo vem para complicar, né? Então é por isso que eu digo, é paradoxal, porque o confinamento tá trazendo está extrapolando, as pessoas estão extrapolando. E a gente tem visto mesmo essa exacerbação dos transtornos mentais, da sintomatologia. Mas eu acho também que isso está extrapolando, porque talvez as famílias não estejam tendo a orientação adequada, né, de como conduzir esse momento. Né? E assim, como você mesma falou, todo mundo exposto muito à mídia, né? Mas assim, infelizmente, a mídia traz um turbilhão de notícias ruins. Né? Quando você acessa o Instagram dos jornais, dos grandes jornais, o que eles mais enfatizam é o número de óbitos, cemitérios preparando para um número maior de covas. Né? Isso tudo, exatamente. Diante desse cenário, só tende a intensificar ainda mais. Né? Então, realmente, e vai gerando cada vez mais pavor, e aquela bola de neve, né, se torna cada vez maior. A gente tem o prazer de ter conosco nesse momento várias pessoas bastante queridas, né? Kátia Petribu, nossa querida professora, é uma referência na psiquiatria, foi nossa professora. Betinha Fernandes, que foi minha professora também, que é especialista em adolescente. Helenita Domingues, uma referência em psicologia, no transtorno obsessivo compulsivo, especialmente, né? Que bom, então, que a gente tem tanta referência aqui conosco para partilhar. E uma das referências na neonatologia, que a Adeline referiu, inclusive agora, que notou bebês, então, recém-nascidos, mais estressados do que o habitual. Então, recém-nascidos chorando mais do que o habitual, porque estão convivendo no meio de pais muito estressados. Né? Exatamente. Então, aquela coisa que a gente acha que recém-nascido, que os pequenininhos não sentem, não absorvem, eles absorvem sim. Muito bem lembrado, querida Adeline. Um beijo para você. Beijo para todo mundo que está aqui também com a gente, prestigiando. Doutora Fátima Holanda assinando aí, ó. Fátima, beijo para você, minha linda. Beijão. Essa pontuação de Adeline é perfeita, muito pertinente. Veja só, a gente pode interligar essa questão da exacerbação dos sintomas dos transtornos mentais das gestantes, né? Muitas vezes a gente sabe que durante o período gestacional há uma maior probabilidade de reagudização ou de início de transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão.
O que a gente também pode lembrar a questão do cortisol, né, Ali? É o hormônio do estresse, né? Então, assim, a mãe provavelmente passa para o filho e ele nasce com esse aumento, né, do nível de cortisol. Provavelmente, assim, eu estou supondo, eu acredito que isso tem algum tipo de interferência. Você, que é a laureada da turma, pode me dizer isso melhor, né? Mas, assim, você pode ter essa percepção, não sei, mas isso que a Adeline falou é comportamental, né? Porque os pais, a família está mais estressada, interferindo para o filho, para o recém-nascido, né? Tanto também com questão hormonal, questão metabólica aí também influenciando nessas alterações dos bebezinhos, né? Então, a gente pode dizer que esse momento é um momento propício para um maior índice de depressão pós-parto, não é? Pode também. A gente sabe que a gestação já é um fator predisponente, o pós-parto já é também fator predisponente para a exacerbação e início de transtornos mentais. Nessa magnitude que a gente tem vivido agora, pode exacerbar e pode aumentar a probabilidade, sim, com certeza. E, inclusive, das consequências que isso pode trazer, né? Então, a família tem que estar bem atenta a essa gestante nesse momento. Né? Exatamente, Isso é uma preocupação que até a professora Luísa, né, que você fez uma live recentemente, até a professora Luísa Menezes e Cláudia Beatriz também, presidente ambas conselheiras, Sim. e Claudinha, presidente do CIMEP, elas vêm batendo muito na causa das gestantes, né? Esse cuidado com relação à gestante, a proteção das gestantes, né? Então, elas já são afastadas do trabalho a partir de 28 semanas, conforme determinação do governo. Então, isso tudo foi trabalho delas, né? Trabalho junto com o CREMEP para poder fazer essas recomendações para o Porque elas não eram do grupo de risco, né? Lembra? Exatamente. No começo não eram do grupo de risco e depois foi observado uma relação, aí eu acho que você entra melhor nesse caso, uma relação de efeitos trombogênicos relacionados ao vírus e que poderiam acometer essas gestantes que estariam mais predispostas a isso, e isso seria um fator de risco. Então, por conta da luta delas, de insistir nas reuniões que a gente teve no CREMEP, tudinho, foi colocado, né? Foi determinado, a recomendação foi aceita e foi determinado que essas gestantes, a partir das 28 semanas, se eu não me engano, 28 semanas, estariam afastadas dos serviços, por conta para não correr riscos de contaminação. Isso. Parabéns para vocês do CREMEP por esse ganho, né? Foi enorme isso. Pois é, né? O CREMEP vem bem atuante para poder conseguir uma melhor assistência, né? Não só para a gente médico, né? Profissionais da área de saúde em geral, mas também da própria população, né? Da sociedade, que a indicação maior do CREMEP é a proteção da sociedade, né? Nós médicos e a sociedade. Isso. E você tem observado esse aumento também de ansiedade, de toque, de depressão em profissionais da área de saúde? Tenho. A gente tem observado, inclusive, muitos médicos, né, que têm solicitado atendimento por conta de, como eu falei, ou já tinha um transtorno mental reagudizado ou não tinha nada e vem apresentando por conta disso. São muitas ligações que a gente recebe, muitos, até amigos próximos, né, pedindo ajuda, pedindo orientações. Então, a gente tem visto muito essas queixas, né, essas queixas ansiosas,
queixas de dificuldade de dormir, queixas de não conseguir dar conta do serviço, de muita angústia. Então, a gente vem recebendo, não só de pessoas médicos próximos dos grupos da gente, mais próximos, como outros que procuram a ajuda profissional como paciente psiquiátrico para iniciar um tratamento. Tem observado, sim. E o sentimento de pavor talvez até seja maior entre a gente que está na linha de frente, né? Exatamente. Lidar com a finitude muito próxima, muito frequente, né? Então, isso realmente mexe muito. A gente realmente precisa de um suporte para os profissionais da área de saúde como um todo. Não falo só de médico, não. Exatamente. É médico, é enfermeiro, é técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fono, enfim, todos que estão envolvidos nesse momento. Está todo mundo muito, muito sensível, muito exposto, tanto fisicamente como psicologicamente. Eu acho que a questão, esse impacto, a gente sabe do impacto físico, né? Que tem muita gente já contaminada, né? Infelizmente, isso ia acontecer por conta disso mesmo que você está dizendo, dessa exposição, de estar na frente, de estar muito envolvido com isso, não só médico, mas todos os profissionais da área de saúde. Mas o que a gente tem observado são os grandes centros, assim, por exemplo, lá no Oswaldo Cruz, que é o hospital onde a gente é professora, né? Você sabe disso. O professor Antônio Peregrino, junto com a professora Kátia Petribu, eles fizeram um grupo, né, de nós professores, nós 6 no caso, para fazer atendimento aos profissionais, né? Não só da área médica, mas os profissionais do Oswaldo Cruz que estão lidando de perto com os pacientes com coronavírus. No HC também, né? No também, HC. exatamente. E, na verdade, isso deveria ser sistematizado para todos os serviços de saúde, né? Porque ninguém foi preparado para isso. Ninguém foi preparado, né, amiga? Exatamente. A gente não teve uma disciplina na faculdade de pandemias, vivendo pandemias. Infelizmente, nós não tivemos. Então, nós não. Pois é, a gente foi formado para salvar vidas, né? E não está lidando com a morte constante como a gente está. Então, isso... Certo, pode falar. Não, o que eu fico preocupada é que assim, os grandes centros estão preparados, como como você mesmo já falou, que lá nós temos o professor Antônio Peregrino e professora Kátia, junto com vocês, o restante do grupo da psiquiatria. O HC também já tem isso organizado, mas a maioria não tem. A maioria, na verdade, a realidade não é essa. Não é essa. É a realidade dos hospitais universitários. Né? E isso tem me preocupado muito, porque eu já escutei de pessoas próximas várias frases assim: doutora Lê, é melhor a gente morrer. Isso não vai ter fim, é melhor a gente morrer. Né? Então, assim, e não foi população, não. Pessoas da área de saúde. Né? Então, não está tendo uma visão de melhora, né? Todo mundo muito pessimista. Então, acho que o Estado precisa ter um cuidado em relação aos serviços de uma forma geral de saúde para ter esse apoio psicológico aos funcionários. Pois é. Isso é uma iniciativa muito importante, né, que eles dois tiveram de iniciar lá no serviço da gente. Então, nós somos divididos, somos seis médicos, professores, 6 psiquiatras, fazendo esse tipo de atendimento via teleconsulta, né? Os profissionais que estão na linha de frente, os profissionais do Oswaldo Cruz, que estão da saúde em geral, né? Quem está lá envolvido, que tem algum tipo de demanda da área da psiquiatria, procura. O pessoal da psicologia também, lá do Oswaldo Cruz, também está fazendo isso. Acredito que no HC também deve estar fazendo, né? A psicologia, e se tiver algum indicativo de alguma intervenção psiquiátrica, a gente é encaminhado para a gente. Então, isso foi muito bem sistematizado pelo professor Peregrino e pela professora Kátia,
para cada dia ser coberto. Então, cada professor ficou em determinados dias e a gente atende teleconsulta. Mas também tem, que a gente não pode deixar de esquecer, os atendimentos presenciais para aqueles pacientes e profissionais de lá do Oswaldo Cruz que tenham uma demanda de urgência, vamos dizer assim, que a gente possa resolver sem precisar encaminhar esses pacientes para um hospital psiquiátrico, porque aí a gente sabe da maior probabilidade de risco de infecção, tudinho. Então, para tentar diminuir esse risco, tanto para os profissionais que estão lá, quanto para os próprios pacientes, a gente tem tentado não deixar descoberto, né, os nossos pacientes de lá do Oswaldo Cruz e os profissionais também. Então, isso é uma iniciativa que foi muito boa. Está caminhando devagarzinho, sabe, amiga? Não sei se as pessoas não pararam muito para pensar e não sei como é que tá. Divulgação foi feita, mas ainda tá um pouquinho devagarzinho.